Para continuar aqui, muito curioso essa parte de um Bitcoin é um Bitcoin. Eu acredito que um Bitcoin é um Bitcoin, só que para a compreensão geral, pelo menos a compreensão global de que um Bitcoin se torne um Bitcoin, ele vai ter que ser necessariamente, todas as coisas vão ter que ser precificadas em Bitcoin, né? A partir do momento que a gente deixa de precificar o Bitcoin em uma segunda coisa e começa a precificar a primeira coisa em Bitcoin, aí Bitcoin se torna um Bitcoin e aí ele vira, ou poderá virar em determinado momento, uma moeda de uso corrente, né? Isso que ainda não é amplamente utilizado, que ainda não está amplamente acontecendo no planeta. Vocês acreditam que é possível que a gente veja ainda isso acontecer, que de fato essa compreensão que o Lorenzo, que o Rafael tem aqui, de um Bitcoin ser um Bitcoin e tudo poder ser precificado em Bitcoin, no nosso tempo de vida ainda, a gente ainda vai ver tudo virando, tudo para ser precificado em Bitcoin ainda enquanto a gente está vivo, ainda nessa nossa geração, ou isso vai ainda demorar uns 50, 100 anos? O que vocês acham? Eu acredito assim, cara, sendo bem pé no chão, eu não acredito que nessa minha vida isso aconteça ainda, sabe? Eu gostaria muito, mas não acredito, tá? Eu acho que, assim, a capacidade assim, que o Bitcoin, que todo mundo já está entendendo, principalmente a gente está vendo esse movimento aí de bancos centrais e tudo mais, ele tende a se tornar ali, eu acho que essa moeda ali de troca entre países, né, justamente o laço de país, esses que estão mais ali atentos a esse movimento, a capacidade que a moeda tem, mas entre as pessoas ali ao redor, o cidadão comum precificar em Bitcoin, eu acredito que isso, se acontecer, assim, aí é previsão, né? De fato, eu não acredito que aconteça nessa geração. Acho que tem muita coisa para acontecer antes ali para que isso se torne uma realidade, tá? Ele pode ser sim um lastro de outras moedas, como a gente já viu várias vezes acontecer aí, criações de novas moedas dos países e tudo mais, ele pode se tornar sim um lastro ou pelo menos parte desse lastro, né? Mas ele ser a moeda, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que é difícil acontecer aí, pelo menos por uns 50, 100 anos. Enfim, chute total, tá do meu lado aqui. Pode ser que aconteça um Armagedon aí daqui a um pouco tempo e tudo mude, do nada o Bitcoin se torne e aí eu queimo a língua aqui. Mas seguindo do jeito que está hoje, eu não enxergo dessa forma, não. O que é estranho, né? Porque o próprio paper do Bitcoin ele pressupõe que seja uma moeda. Então, a gente ainda não vai ver essa moeda, né? Mas é um tipo de construção interessante. Mas só fazendo um parêntese aqui antes do Lorenzo comentar, no nosso segundo episódio a gente gravou um papo com o Tony Volpon, que foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central Brasileiro, né? E o Tony, ele estava comentando que ele foi o responsável por criar o grupo de estudo sobre Bitcoin no Banco Central em 2016, se eu não me engano. É um cara acompanha bastante o mercado cripto e o mercado de Bitcoin há um bom tempo e nesse bate-papo a gente fala, inclusive, sobre a possibilidade de incluir Bitcoin em reservas de bancos centrais, o que seria um outro contrassenso, a meu ver, mas acho que é possível que a gente veja antes até do que o Bitcoin se tornando uma moeda corrente, né? Mas o Lorenzo, não sei se você tem outra percepção em relação ao que o Cauê falou, o que o Isidoro falou, pode ficar à vontade também. Eu tô bem alinhado com a opinião do Rafael. Para ser sincero, eu também não acho que eu vou ver o Bitcoin virar moeda universal ainda em vida. Até porque a adoção acontece muito devagar. Mesmo com um dólar hoje, as pessoas gostam muito de ter dólar, mas é muito difícil de ter dólar. Pelo fato do Bitcoin ser descentralizado, talvez, e não tão escalável ainda, a gente não solucionou a escalabilidade do Bitcoin para 8 bilhões de pessoas ainda, isso é um problema em aberto. Então, ainda não existe... Nem se o mundo inteiro quisesse Bitcoin, não teria como todo mundo ter Bitcoin numa carteira e fazer a própria custódia. E acredito também que a gente não chegue nesse ponto, né? Que abre aí outra linha de conversa que é meio controversa, que é essa questão da custódia, né? Mas, enfim, para não me prolongar aqui, eu compartilho, sim, com a opinião do Isidoro aí sobre o tema.